A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Nós estamos estudando nesse curso Evangelização e Discipulado de Crianças com Necessidades Especiais. E a aula de hoje nós vamos falar sobre o professor e o preparo de aulas inclusivas. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre aulas inclusivas, vamos fornecer para você o conhecimento, vamos falar um pouquinho sobre o que é uma aula e como tornar essa aula uma aula inclusiva. Então isso é muito importante para nós. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se está gostando de tudo que está aprendendo, divulgue o nosso curso, deixe o teu comentário no final desta aula. Deixa o teu like, diga o quanto essa aula impactou a tua vida. Tudo isso vai nos ajudar muito para o nosso crescimento do canal. Então isso é muito importante. Nós vamos conversar um pouquinho com você sobre aulas inclusivas. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto do que é uma aula inclusiva, há necessidade de compreendermos primeiro o que é uma aula. Pastor Rogério, mas falar o que é uma aula para professores de Ministério Infantil, para muitos que já estão há anos no Ministério Infantil, mas uma coisa preocupante, muitas vezes os conceitos básicos, as pessoas não têm a consciência do que são e muitas vezes não conseguem desenvolver-se no Ministério Infantil por não ter a concepção desses conceitos básicos. Então a primeira coisa, antes de falarmos de uma aula inclusiva, de uma aula voltada a crianças com necessidades especiais, nós precisamos saber o que é uma aula. Pastor Rogério, o que é uma aula então? Uma aula é a transmissão de um conhecimento por um professor. Então uma aula é quando eu pego um conhecimento e transmito esse conhecimento. E quem vai fazer essa transmissão é chamado de professor. É bom nós entendermos esse conceito, porque muitos que estão no Ministério Infantil dizem: pastor, mas eu não fiz uma faculdade de pedagogia, eu não tive a oportunidade de me formar, então não sou professor. Sim, se você está ensinando, transmitindo um conhecimento para as crianças, você é um professor de Ministério Infantil. Embora muitas vezes não teve a oportunidade de cursar um curso de pedagogia, você é um professor. E isso é importante, porque quando eu entendo que eu sou um professor e eu tenho essa missão de transmitir o conhecimento às crianças, eu vou fazê-lo da melhor maneira possível. Eu vou procurar me capacitar, eu vou procurar conhecer para transmitir esse conhecimento. Então, uma aula é a transmissão de um conhecimento por um professor de maneira, outra coisa importante, que o aluno venha compreender. Muitos professores de Ministério Infantil estão transmitindo conteúdo, estão passando o conteúdo da revista, o conteúdo do cronograma fornecido pela professora, pela dirigente do Ministério Infantil, mas não está preocupado muitas vezes com a compreensão do aluno. Então uma aula ela não é só a transmissão do conhecimento, mas ela também procura facilitar a compreensão do aluno acerca desse conhecimento. Porque não adianta nada nós transmitirmos um conhecimento para as crianças e elas não compreenderem aquilo que está sendo ensinado. Então é uma preocupação para nós como professores é que a nossa aula seja compreensível às crianças. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus te chamou para esse ministério tão lindo que é o ministério de ensinar crianças, não se preocupe apenas com transmitir conhecimento, mas também se preocupe se o teu aluno está compreendendo aquilo que está sendo transmitido. Pastor, como é que eu sei que ele está compreendendo aquilo que está sendo transmitido? Através da prática, através da mudança de vida, mudança de comportamento. Então nós precisamos entender isso, que uma aula não é só transmitir conhecimento, mas fazer com que o aluno venha compreender esse conhecimento e provocar nele uma mudança de comportamento. Então isso é uma aula. Pastor, o que precisa para que uma aula aconteça? Então para que uma aula aconteça, nós vamos precisar de alguns elementos importantes. Primeiro elemento, alguém que domine o assunto. Então o professor que vai transmitir a aula, o professor que vai ensinar, ele precisa ser alguém que domine o assunto.
Dominar o assunto quer dizer conhecer sobre o assunto e também estar preparado para responder perguntas sobre o assunto. Então, muitos professores do Ministério Infantil não dominam aquilo que ensinam. Então, é muito importante para você, meu irmão, para você, minha irmã, você vai dar uma aula bíblica, você vai contar uma história, você vai transmitir um ensinamento através dessa história. Se preocupe em dominar o assunto, conhecer realmente do assunto. Se você tiver dúvida, se aparecer algum questionamento, busque sanar essa dúvida para que você realmente domine esse assunto. Uma aula só pode acontecer quando tem alguém que domina o assunto. Esse alguém é o professor. Então, o professor tem de ser alguém que domine o assunto. Ele tenha conhecimento daquilo que vai ser ensinado. Então, isso é muito importante. É por isso que nós devemos buscar pessoas para serem professores do Ministério Infantil, maduras na fé, que tenham um conhecimento, uma base bíblica legal, que tenham um bom conhecimento. Eu sei que muitas vezes no Ministério Infantil falta pessoas e se coloca pessoas imaturas, pessoas que ainda não têm uma base bíblica sólida, e nós devemos tomar cuidado com isso, porque ele pode ensinar alguma coisa que venha realmente afetar o desenvolvimento espiritual da criança. Então nós precisamos, primeira coisa para uma aula acontecer, uma pessoa que domine o assunto, que realmente saiba aquilo que ele está falando sobre o assunto. Segunda coisa para que uma aula possa acontecer, ela precisa de preparo prévio. Então, por mais que você conheça o assunto, você domine o assunto da lição, você precisa estar preparado. E essa preparação, ela tem de vir com antecedência. Infelizmente, nós vemos um ministério infantil de improviso. Pessoas que vão para a sala de aula mal sabendo aquilo que vão falar e na sua aula às vezes improvisa tudo. E isso, meu irmão, isso, minha irmã, desmotiva o aluno, não provoca mudança de comportamento, não traz crescimento espiritual. Então, se você realmente foi chamado por Deus para a área do ensino, gaste tempo no preparo da lição, na leitura bíblica, na oração. Nós precisamos gastar tempo com o nosso ministério. Você não está ali por acaso, você está ali moldando vidas, transformando vidas, trazendo o conhecimento de Deus às crianças. Então nós precisamos nos preparar previamente. Então você precisa ter esse preparo. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que você tem muitos compromissos, mas tenha o foco da obra de Deus. Lembre-se, Deus te chamou para fazer diferença na vida das crianças. Então uma aula só acontece quando tem alguém que domina o assunto, alguém que se preparou para ministrar essa aula, alguém que traz materiais pedagógicos de apoio adequado. Então você deve buscar materiais que vão facilitar o conhecimento, a compreensão do teu aluno. Então muitas vezes o professor de Ministério Infantil não se preocupa em preparar materiais de apoio pedagógico. Pastor, que materiais são esses? São desde um visual, como uma dinâmica, elaborar perguntas sobre a lição, sobre a história que vai ser contada. Tudo isso são material de apoio adequado, que vai facilitar a compreensão do teu aluno, vai fazer o teu aluno se envolver na aula, procurar realmente fazer parte da aula. Então nós precisamos disso. E por fim, nós precisamos, para que uma aula aconteça, ter atividades de fixação do conhecimento. Então você precisa trazer atividades que vão ajudar o teu aluno a fixar aquilo que está sendo ensinado. Pastor, que atividades são essas? Muitas vezes na revista da Escola Bíblica Infantil vem perguntas e respostas, posso fazer uma dinâmica, posso fazer um trabalho manual de artesanato, posso trazer um louvor, mas eu preciso ter atividades essas para fixação do assunto, e isso vai ajudar na compreensão do meu aluno, no seu desenvolvimento, no seu entendimento sobre aquilo que está sendo ensinado. Então uma aula precisa, primeiro, transmitir um conhecimento, então transmitir para a tua criança um conhecimento.
Isso é feito por um professor, e esse professor, ele domina o assunto, ele se prepara com antecedência, ele busca materiais que vão apoiar o aluno nesse conhecimento, e ele vai trazer atividades de fixação no assunto, que vai ajudar o assunto a se fixar. Então, tudo isso é necessário para que uma boa aula do Ministério Infantil aconteça. Então é muito importante nós termos esses primeiros conceitos para nós realmente falarmos sobre aulas inclusivas. Essa vai ser a parte 1, assista a parte 2 e na parte 2 a gente estaremos falando especificamente em aulas inclusivas. Como preparar aulas inclusivas para o Ministério Infantil. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Sou o tio Rogério, seu professor, seu amigo, estou pronto a te ajudar. Comente com outros sobre o curso, divulgue o quanto esse curso está impactando a tua vida, deixe o teu comentário no final dessa aula, comente o quanto essa aula foi boa para você, deixe o teu like, se inscreva no canal. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.